Boa tarde a todas e todos. Eu estou com o Belmirão. Belmiro, cadê você? Aqui. Em Çatalhöyük, na Turquia. Çatalhöyük é um local, assim, muito especial. Porque aqui, há mais ou menos entre 9 e 10 mil anos, aconteceu a passagem da vida nômade para a vida sedentária. Aconteceu o que nós chamamos de Revolução do Neolítico. Ou seja, os seres humanos aprenderam a plantar e a domesticar animais. E isso foi certamente a maior revolução da história da humanidade. Isso que vocês estão vendo é uma reconstrução de uma casa neolítica. Ou seja, de uma casa com entre 9 e 10 mil anos. A porta da casa não era aqui. É que é inviável, né, que as pessoas entrem como elas entravam na época. Mas essa casa foi reconstruída com o mesmo material neolítico usado na época. Barro e grama. Tijolos feitos de barro e grama e o acabamento feito também da mesma forma. A entrada da casa era por cima, pelo telhado, que vocês estão vendo ali. Então isso não foi mantido, né, porque seria inviável um monte de turistas entrando, caindo, se machucando e se quebrando. Mas a entrada era sempre pelo teto. Essa é uma reconstrução mesmo, com o material da época. Então, é claro, né, as pinturas foram refeitas recentemente. Ó, essa é uma ossada humana. E é uma casa neolítica. Çatalhöyük é o nome. Belmiro! Ó, esse aqui é um local para acender fogo. Uma área para cozinhar. Né? O fogão da época era assim. Parecido com as fogueiras de hoje, né? Belmiro! Essas ligações entre uma área e outra da residência existiam. Não existia a ligação de dentro para fora. Isso que vocês estão vendo é uma espécie de sofá da época. E eles enterravam as pessoas aqui. Então, à medida que as pessoas iam morrendo, né, esse local era aberto e elas enterravam. Crianças, pessoas adultas, etc. Ó, esse é um local para guardar comida. Essa primeira vila neolítica, eles domesticaram de cara o trigo, a cevada e ervilha. Ó, essa era a deusa, né, que representa a fertilidade deles. Belmiro, aqui. Bom, esse era o local onde eles guardavam os alimentos. Então já feito de cerâmica, evidentemente, para evitar insetos, ratos, né, pequenos mamíferos que comiam. Quando surgiu a agricultura, nesse ínterim surgiu a cerâmica como uma necessidade para a agricultura. Já que você vai produzir muitos alimentos, você precisa ter uma forma segura para guardá-los, dos insetos e dos pequenos mamíferos. E aí eles passaram então a produzir potes de barro, que eram fechados, inclusive, em cima, e permitiam que esses alimentos ficassem por meses estocados até que chegasse a nova safra. Então, esse é o local onde eles guardavam os alimentos. Isso aqui, certamente, era fechado e lacrado, só aberto quando fosse necessário retirar alimentos daí. Eles ornamentavam as paredes com pinturas, como vocês estão vendo, de animais, etc., e com cabeças de gado. Nessa região, o primeiro animal a ser domesticado foi o gado, e depois as cabras e carneiros também passaram a fazer parte, né, dos animais criados para consumo humano. Essa aqui tá legal, ó, porque tá com a porta original, que era feita pro lado de cima. Então era assim, inclusive, que a casa se estruturava. Ó, isso aqui é uma espécie de forno que eles utilizavam. Aqui você tem o forno e aqui a fogueira para cozinhar. Lembrando, né, que o cozimento de alimentos, ele não deixa o alimento mais gostoso. Ele quebra moléculas complexas em moléculas mais simples e permite uma absorção muito maior de nutrientes. O cozimento de alimentos, o fogo, ele revolucionou a humanidade e aumentou muito a chance de sobrevivência da humanidade, que já passou por muitas dificuldades ao longo da sua história.
Os tetos eram de madeira e palha, como vocês estão vendo. Essa aqui é uma reconstrução original, a partir da área escavada, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Meu guarda-costas está ali. Todo esse morro que vocês estão vendo é a Vila Neolítica. Dá para chamar de, provavelmente, a primeira urbe neolítica da história. Ou seja, não era mais uma aldeia, era uma cidade, que chegou a ter 8.000 habitantes no seu auge. Do outro lado, atrás dessas árvores, tem a Calcolítica, com 6.000 anos. E aqui, entre 9 e 10.000 anos. Aquele prédio que vocês estão vendo ao fundo é o prédio onde estão sendo feitas as escavações. Participam das escavações, além dos pesquisadores turcos, norte-americanos e europeus também. Acho que australianos também, se não me engano. Você fala, e por quê? Porque eles realmente entram com a grana, em troca de obter conhecimento. Sabe? Então, professores renomados dos Estados Unidos vêm aqui, porque todo mundo quer saber sobre o Neolítico. E aí eles escrevem um monte de artigos e ganham fama. Em troca, eles conseguem dinheiro de patrocinadores nos Estados Unidos e, no caso dos europeus, na Europa. Olha que massa lugar. Tudo isso foi feito pelas mãos dos homens e mulheres há cerca de 9 a 10.000 anos. Essa não é uma montanha natural, tem uma cidade ali embaixo. Respondendo a uma pergunta que muitos podem fazer, por que a Revolução do Neolítico foi tão importante assim? A questão central é que, antes do Neolítico, os seres humanos viviam o tempo todo mudando de lugar, atrás de comida, água, proteção, contra os intempéries da natureza, local para ficar, para dormir, etc. O gasto energético era enorme, você está o tempo todo andando. Muitos conflitos com outras comunidades humanas, os riscos que a natureza traz. Então era a vida muito difícil, a vida nômade. Acho que a única vantagem é que a dieta era muito diversificada, com muita variedade. Quando aconteceu a sedentarização, ela trouxe como resultado uma grande vantagem para as pessoas. A principal foi que diminuiu a possibilidade de fome, continua existindo. Foram descobertos aqui esqueletos de pessoas que morreram de inanição. A safra podia dar errado, mas essas pessoas continuavam caçando bastante e pescando. Mas a principal vantagem da sedentarização é que uma parte apenas das pessoas passou a produzir alimentos. As pessoas se fixaram num lugar. O gasto energético é menor, você precisa comer menos. E só uma parte das pessoas passaram a produzir os alimentos. Olha que genial. Você fala, genial por quê? Porque as outras puderam fazer outras coisas. Acredita-se que quando aconteceu a sedentarização, dependendo da área, algo em torno de 10 a 30% da população passou a produzir alimentos. E os outros 70%? Uma parte passou a tratar da mediação entre a vida e a morte, entre os humanos e os deuses. Outros passaram a ser construtores. Outros que passaram a se especializar na luta para defender a comunidade de invasões. E também no sacerdócio, na religião, se tornaram a nobreza, os primeiros reis. A nobreza surgiu principalmente de guerreiros. Famílias de guerreiros que se tornaram nobres, porque o guerreiro se torna poderoso na medida em que ele domina a arte de matar, se tornam pessoas poderosas fisicamente. As pessoas passaram a viver em locais fixos, como acontece hoje, surgindo daí as cidades. Então isso aqui é genial aqui em Çatalhöyük. Uma outra pergunta que muitos podem fazer, mas professor, e por que não saquearam, não destruíram, como aconteceu em Roma, Grécia? Porque do ponto de vista de outras civilizações que surgiam depois, isso aqui não tinha valor. Aqui não tinha mármore, estátuas, objetos de metal. Do período neolítico eles ainda não dominavam o metal. Então aqui não tinha nada de valor. Então isso aqui ficou enterrado. Até que no século XX, a população da área evidentemente sabia da existência disso. Até que no século XX isso aqui foi redescoberto. Passou a ser pesquisado e depois foi aberto ao público. Esse é o galpão onde estão ocorrendo as escavações. E o legal é que eu pude trazer o Belmiro, né, Belmirão? Eu vou entrar agora, é uma emoção. Imagina, eu tô entrando num lugar neolítico com quase
10 mil anos de idade. A vida como nós vivemos começou aqui. Lembrando, isso aqui não é 5% da cidade, é apenas uma pequena parte que foi escavada. Te perguntei, e cadê o teto? O teto era de madeira, ele durava apenas alguns anos, depois cedia. Tudo isso foi encontrado enterrado. E aí eles foram desenterrando, pesquisando, para conhecer como as pessoas viviam. Essa é a cidadela leste, então a oeste é calcolítica, mais nova, e não está aberta à visitação. Na área calcolítica já há o uso de cobre, que foi o primeiro metal, acho, utilizado pelos nossos antepassados. Belmiro, numa vila neolítica. Muitos sítios arqueológicos desse tipo, né, os cães são vedados por causa da urina. Isso foi muito legal que eles permitiram a entrada dele. Ó, isso que vocês estão vendo são casas. Ali tem um fogão. Olha, foram encontrados corpos. E esses nossos antepassados usavam tijolinhos feitos de cerâmica. Em turco e aqui em inglês. As escavações sendo feitas cuidadosamente. Tudo protegido, né, por uma cúpula de aço e telhas. Belmirão. Essa, por exemplo, é uma área que vai ser escavada ainda, só começaram a escavação. Esses sacos, claro, são sacos de contenção, né, para a terra não desabar, para não desabar tudo isso aí. Olha as paredes das casas da época. Ali tem uma outra área que está fechada. Foi só depois da Revolução do Neolítico, então, que surgiram as primeiras cidades, pelos motivos que eu já expliquei, né? Os seres humanos passaram a viver onde se produzia a comida, sem necessidade de se locomover por dezenas de quilômetros todos os dias, por quilômetros todos os dias. Então surgiram as primeiras cidades. E, posteriormente, com famílias cada vez mais poderosas e cidades cada vez mais poderosas, surgiram os primeiros impérios. Tudo isso graças à Revolução do Neolítico. Antes dela, as pessoas o tempo inteiro estavam atrás de comida, água e abrigo. Só para vocês terem uma ideia da produtividade da época, uma semente gerava nessa época algo em torno de 10 a 30 sementes. Uma semente. Você fala, isso é pouco, né? A maior parte das plantações da época gerava 10 sementes. Então você coloca um feijãozinho, nasce 10 feijãozinhos. Você coloca um arroz, você vai colher 10 arrozes. Hoje, a média de produtividade é de 400. Para cada semente de soja, você colhe 400. A média mundial hoje, do agronegócio, é de 400 para 1. Na época, era de 10 até no máximo 20 ou 30 para 1. Com algumas áreas, inclusive no início, obtendo colheitas de apenas 5 para 1. E é super importante destacar que a Revolução do Neolítico ela é marcada pela agricultura irrigada. Onde vocês estão vendo, havia um rio próximo. Canal de um rio Sassarba, mas hoje esse canal não existe mais. Então eles tinham água, né? Eles utilizavam pequenas comportas como os egípcios e controlavam a quantidade de água exata necessária para a plantação, né? Produzir a produtividade máxima para o período. O Neolítico é conhecido então como a revolução da agricultura irrigada. A agricultura mesmo, sem irrigação, começou
no período do Mesolítico, né? Na transição do Paleolítico para o Neolítico. Só que a produtividade era muito baixa. Se não chover direito, se não chover no tempo certo, você perde a colheita. Então perdia-se muita colheita. Olha que legal. Olha como era a cidade. Lembrando, né? As pessoas entravam pelo teto das casas. As casas eram todas encostadas umas nas outras. Não havia ruas ainda. A ideia de rua não havia surgido. Então as casas eram assim. A entrada é gratuita, não pagamos nada, isso é bom. Entrada free, né, Belmeirão? E o Belmiro tá se esbaldando de correr, tá uma delícia isso aqui. Ó, tudo isso aqui tem uma cidade embaixo. Eu acho que é isso. Queria agradecer a todos e todas. Valeu, abração aí. Muito obrigado a todos e todas. Fiquem bem. Belmiro, vamos! Vem o foguete.